13 de maio. Comemorar ou negar? Nenhuma coisa nem outra. Eu me lembro que em 1988, quando do centenário da abolição, essa polêmica tornou-se muito forte. Havia o governo brasileiro que queria fazer grandes celebrações comemorando o 13 de maio. E o movimento negro organizado dizia que não havia nada a comemorar, que era uma data para, inclusive, fazermos uma reflexão sobre o dia seguinte ao 13 de maio. Então, o 13 de maio é uma data, não tem como negá-la. Embora nós estejamos aqui vivendo um momento em que tem um segmento da sociedade que quer negar a história. Alguns até afirmam que a Terra é plana, né? Então, nós não pretendemos negar o 13 de maio, não tem como fazer. Aconteceu, é fato, mas é preciso outros olhares para o 13 de maio. Então, nem comemorar, nem negar, mas é preciso refletir sobre o 13 de maio. Eu já disse em outro momento que haviam vários projetos abolicionistas no Brasil do século XIX. Vingou o projeto mais retrógrado, ou um dos mais retrógrados, que não visou integrar os egressos do cativeiro na sociedade brasileira. Embora eles, sem qualquer auxílio do Estado, procuraram construir os seus caminhos. Eu já disse também, em outro momento, que em 1823, quando da Assembleia Constituinte, pessoal que estava reunido para fazer a primeira Constituição do Brasil, porque o Brasil se tornou independente em 1822, em 1823 tinha a Assembleia Constituinte visando constituir as leis do país. Infelizmente, essa Assembleia foi fechada pelo imperador Dom Pedro I e ele outorgou uma Constituição feita por ele e seus asseclas. Então, nós já começamos uma independência com uma Constituição que não representava os anseios de toda a população. Nesse sentido, nós começamos mal. Mas José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado por uma certa historiografia como patrono da independência, ele já propunha um projeto para o Brasil, que está aqui nessa obra. José Bonifácio de Andrada e Silva, Projeto para o Brasil. É o que ele pretendia apresentar na Assembleia Constituinte, mas que não vingou. Quero dizer que o José Bonifácio, ele era um aristocrata, ele era um monarquista, né? Mas ele tinha uma visão liberal da sociedade. Ele era muito simpatizante com o liberalismo inglês, que dizia que uma nação independente, moderna, não podia conviver com a escravidão. Vejam o que ele disse. Mas como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos,
brutais e inimigos. Fecha aspas. Então veja a concepção dele sobre a escravidão. Os escravizados africanos, seus descendentes, na concepção dele, era uma ameaça para a nação, porque eram selvagens e inimigos. Veja, né? Então, quando ele propõe a abolição da escravidão, já em 1823, não é por humanidade, não é porque ele era sensível aos escravizados, é porque ele os achava selvagens e perigosos, né? Então ele propôs uma abolição lenta, gradual e que integrasse e civilizasse, na concepção dele, esses brutos inimigos. Então eu vou ler aqui alguns artigos desse projeto. Diz ele, abre aspas, do artigo 27. Para recompensar a beneficência e sentimentos de religião e justiça, todo senhor que der alforria a mais de 8 famílias de escravos e lhe distribuir terras e utensílios necessários, será contemplado pelo governo como benemérito da pátria e terá direito a requerer mercês e condecorações públicas. Artigo 28. Para exercitar o amor de trabalho entre os escravos e a sua maior felicidade doméstica, estabelecerá o governo em todas as províncias caixas de economia, como as da França e Inglaterra, onde os escravos possam pôr a render os produtos pecuniários dos seus trabalhos e indústria. Então vejam que algumas propostas de José Bonifácio de Andrada e Silva com relação ao fim da escravidão em 1823, muito antes da Lei de 13 de maio de 1888. E tem o artigo 14, que diz o seguinte: todo escravo que mostrar perante o juiz policial ou conselho provincial curador que tem sido cruelmente maltratado por seu senhor, tem direito de buscar novo senhor, mas se for estropiado ou mutilado barbaramente, será imediatamente alforriado pela lei. Então vejam que alguns projetos que para a época eram propostas avançadas, que não vingaram. Então o 13 de maio é justamente um momento para voltarmos para os acontecimentos históricos, voltarmos para os projetos de abolição, inclusive os que não vingaram. E também momento de dizer que nós temos ainda muitas permanências do escravismo em nossa sociedade. Quase todos os dias nós ouvimos denúncias de pessoas em trabalhos correlatos à escravidão, o que é crime. Então, o 13 de maio, na nossa opinião, não é para ser comemorado, tampouco celebrado, mas um momento de crítica, de repensar e propor
caminhos para a verdadeira integração do negro na sociedade de classe.